Oi, oi, bora que bora continuar nosso clube do livro, desse livro magnífico que é Jung e o Tarot. E estamos quase na reta final do nosso clube do livro, né? Já estamos no arcano número 17, né? Faltam aí cinco, contando com esse, né? Faltam só 5 arcanos para a gente terminar a nossa jornada. Que maravilha! E hoje, como o outro arcano, né? Eu não vou colocar a imagem desse arcano, porque ele mostra uma pessoa despida, e o YouTube não gosta muito dessas imagens, pode derrubar o meu vídeo, então vocês vão precisar dar uma olhada aí fora, né? Dar uma pesquisada aí na internet. Quem tem o seu baralho de tarô, pega o seu baralho de tarô, traz o arcano da estrela, para você olhar para ele e vir aqui comigo conversar um pouquinho sobre esse arcano. Né? Como eu falei, a gente já está no terceiro reino da nossa jornada. No mapa da jornada, a gente tem 3 reinos. O reino dos deuses, que é o primeiro, o reino da realidade terrena e da consciência, que é o do ego, e agora o reino da iluminação celeste, que começa lá na carta do diabo e termina na carta do mundo. Então, estamos passando pelo reino da iluminação celestial e da autorrealização. É a última fase até chegar à completude, até chegar à ascensão que tem lá no arcano número 21, que é o mundo, certo? Então, esses arcanos já têm uma pegada diferente. Né? E o arcano da estrela não é diferente dos outros. Apesar de que a gente vem falando de arcanos muito pesados, né? De situações muito densas. A gente falou desde o arcano do enforcado, né? Enforcado, a morte, aí deu uma respirada, que foi o arcano da temperança, né? Depois a gente foi para o arcano do diabo, da torre, e agora dá um novo respiro com o arcano da estrela. Né? E logo depois vem a lua, que já é um arcano também mais denso. Certo? Vamos lá, quem tem o seu livro, pega aí no capítulo 20, a estrela, raio de esperança. É um arcano lindo, lindo. Na carta anterior, vimos 2 figuras humanas expelidas à força de uma torre, embora tivessem perdido o seu ponto de vista anterior e suas paredes protetoras, ainda se tinha uma outra e ainda tinham uma a outra e ainda envergonhavam as roupas que representavam a sua identidade social. Em A Estrela, vemos pela primeira vez um ser humano nu, despojado de toda e qualquer identificação e roubado de todas as pretensões. O seu eu essencial está exposto aos elementos, não usando nenhuma persona ou máscara. Revela a sua natureza básica. Psicologicamente falando, a figura ajoelhada pode estar dividindo e separando introvisões. Vou repetir, tá? Psicologicamente falando, a figura ajoelhada pode estar dividindo e separando introvisões recentemente acessíveis à consciência total, e separando o pessoal do transpessoal. Talvez esteja culminando o acontecimento catastrófico pintado em A Torre da Destruição, medindo sobre o seu identificado
relaciona o acontecimento externo à situação psíquica interna a que ele corresponde. Deste ponto da série do tarô, como vemos, estamos numa nova dimensão de compreensão, dentro da qual as vicissitudes da vida serão vistas sob o aspecto da eternidade, não mais contemplando pelas estreitas aberturas da torre. O mundo desdobrará novas vistas sobre um amplo céu estrelado. Aspecto da psique anteriormente aprisionado no interior das paredes de pedra e agora libertados, descerão ao solo, onde poderão começar a operar de maneira mais realista. E a estrela, uma sacerdotisa da natureza, inicia a tarefa de descobrir nos acontecimentos da existência terrestre um padrão correspondente ao de desenhos celestes. Sentimos que o ritmo com que despeja a água se harmoniza com o da dança cósmica no alto. As duas urnas indicam um parentesco com o anjo da temperança, ligando aos poderes arquetípicos. Ela, no entanto, é uma figura humana, sem asas, e as urnas são de um vermelho sangue, símbolo da natureza física e do sentimento humano. Ajoelha-se no chão, ao pé do rio, brincando com a água, com a grave concentração de uma criança. Estando nua, o contato com a natureza é imediato e direto. Ela pode ajudar o raio da carta anterior a tocar o chão, trazendo-o à realidade e ligando-a às águas primeiras e à terra básica da existência. Interessante, né? Porque é a primeira vez que a gente vê no tarô carta de um ser que está sozinho em meio à natureza, né? E despido, sem roupa. Eu vou narrar aqui a imagem, né, da carta do tarô de Marcelo. É uma mulher ajoelhada, né, com o joelho esquerdo tocando o chão e o joelho direito apontando para cima, né, num ângulo de 90 graus, a perna direita no ângulo de 90 graus. Ela tem 2 jarros, um na mão esquerda e outro na mão direita, e os 2 estão sendo derramados num riacho. Ela está logo na beira de um riacho. Os jarros contêm água e estão se derramando essa água no riacho. Perto dela tem um passarinho, tem algumas árvores distantes, tem algumas poucas gramas e tem 8 estrelas no céu, sendo que uma delas é muito grande, muito brilhante, a que chama mais atenção. Então, tem uma estrela bem grande no centro e outras 7 estrelas ao redor dessa, certo? Então, essa é a carta da estrela. E a moça, ela está despida, cabelos soltos, com olhar sereno. Essa é a imagem da arcana da estrela. E ele fala, né, que psicologicamente ela está separando, né, com esses 2 jarros, ela está separando o que ela quer agora na vida dela e o que ela não quer mais. Na carta anterior, foi um acontecimento que a pessoa entra em choque. A pessoa entrou em choque, um acontecimento externo, de fora para dentro. A pessoa entra em choque. E na carta da estrela, é mais interno. Né? Ela está processando internamente tudo isso que aconteceu, todo o choque que aconteceu de fora para dentro, e ela está separando o que ela quer continuar e o que ela não quer mais. Até as roupas ela se desfez,
porque ela já não quer mais isso. Ela entrando em contato com a própria natureza. Esse simbolismo de estar nu, de estar despido de qualquer máscara, de qualquer idealização, qualquer ideologia, qualquer ponto de vista, que foi todo quebrado na carta anterior da torre, porque não tinha bases sólidas e era só algo do ego, né? Não tinha uma conexão divina, caiu por terra. E nessa carta, ela se está despida e entrando em contato com a própria natureza, descobrindo, né, separando ali como quem separa o jarro, né, a água do jarro, de dentro e de fora do jarro, do que ela quer na vida dela e do que ela não quer mais, certo? É um momento de meditação, um momento de divisão de águas, divisor de águas, mais ou menos essa ideia que a gente pode trazer nessa carta, né? E tem aí um paralelo com a temperança, né? Porque a temperança tem 2 jarros de cores diferentes e está ali misturando. Ela não, ela tem 2 jarros de cores iguais e está separando mesmo, né? Separando. A concepção junguiana da individuação, como sugere o próprio nome, semelha o ponto de vista alquímico. Sustenta Jung que a salvação do homem reside nas profundezas de sua psique e que nada e que, da sua psique e que cada um de nós precisa trabalhar a sua maneira individual para descobrir e libertar a essência áurea que jaz sepulta na sua natureza psicofísica. Os alquimistas, para os quais o mundo interior era um mistério, projetavam os elementos da sua psique nos elementos da natureza externa, como os quais trabalhavam constantemente. Estava a Jung e aos psicólogos que o seguiam descobrir meios de retirar projeções dos objetos de pessoas externas e confrontá-las com os elementos psíquicos arquetípicos. Vista nesse contexto, a estrela representa um passo importante na direção de uma participação mais consciente e ativa no processo de individuação. Em A Torre, a iluminação ocorria num clarão cegante, ofuscante e cataclismático demais para ser enfrentado diretamente, quanto mais assimilado. Em outras cartas, a ação foi levada ao efeito por figuras aladas ou outros personagens celestiais. Em A Estrela, a figura central é pintada como um ser humano nu, humilde, ajoelhado, um cenário calmo e natural. Há lugar para contemplação e espaço para o crescimento silencioso. No fundo do quadro vê-se 2 árvores verdes, numa das quais está empoleirado um pássaro preto. A diferença das águias que adornam os escudos reais da imperatriz e do imperador, esse pássaro é criatura viva, indica que a conexão entre o céu e a terra se tornou viva e real. As árvores também são vivas e florescentes. As árvores adormecidas, truncadas, que antes aprisionavam o enforcado, lançaram novos rebentos, liberando-o para um novo desenvolvimento e oferecendo-lhe vistas mais amplas. Simbolicamente, as árvores expressam o transpessoal e o individual de uma bonita maneira, profundamente arraigadas no solo
e erguendo-se na direção do céu, ligam o céu e a terra. Tá, vamos lá, vamos entender o que ela fala aqui. Ele fala que no processo da carta da estrela, é quando o ser humano, quando nós começamos a participar do processo de individuação de uma forma mais direta, né? De forma mais direta. Porque antes, nas outras cartas, sempre tinha uma interrupção de algo externo, né? Forçando a acontecer esse processo de individuação, do indivíduo ser ele, né? Inteiro ali, dividido das coisas, entender-se como um ser único, né? Tinha aí qual é a palavra? Não é manipulação, mas tinha aí o dedo, né, a mão, o trabalho de um anjo, da esfinge, da própria justiça, do anjo da temperança, do diabo. Então, sempre tinha algo externo. E nessa carta começa a ser um processo interno, né? A própria pessoa, o próprio ser dessa carta, e quando a gente está em contato com essa carta, a gente está vivendo essa carta na nossa vida, é um processo de uma expansão de consciência gigantesca. Porque a pessoa, ela já diz assim, ok, aconteceu tudo isso comigo. E eu já sou consciente do que eu estou vivendo e eu posso escolher. Eu não coloco o poder, eu não coloco a responsabilidade da minha vida, das minhas escolhas, no que eu quero, no que eu sou, no outro. Eu coloco em mim. E eu vou entendendo esse processo, né? Eu vou fazendo esse processo, eu vou buscando isso, certo? Então, nessa carta, tem esse processo mais forte do próprio indivíduo olhar para a pessoa que ele é e fazer esse reconhecimento, tá? Certo? E aí tem o simbolismo da árvore e do pássaro que já mostram que está mais próximo da natureza. Antes, esse ser estava identificado ali nas coisas, estava se identificando com o diabo, né? Com estar aprisionado, estava se identificando ainda com as questões do mundo externo, estava preso ainda a muitas questões de ego. Foi criando uma identidade, às vezes, que não fazia parte da real identidade que ele era. Então, quando vem os símbolos da natureza, que é a água, que é o pássaro, que são as árvores vívidas, claras, o passarinho livre, né? E não só a imagem, a figura desenhada de um pássaro no escudo, como é no escudo da imperatriz e do imperador, aqui o contato com a natureza é muito próximo. Né? Então, quer dizer que nesse ponto da jornada, o nosso herói, nós, né, que somos os heróis da nossa vida, já estamos muito mais próximos, né? Já estamos mais próximos e conectados de nós mesmos, desse entendimento de quem nós somos, olhando para tudo o que foi experienciado, né? E entrando em contato com isso. Tá? As duas árvores em A Estrela também nos recordam de uma das gêmeas do Jardim do Éden, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como as do Éden, talvez, as duas que se veem nesta gravura representam impulsos gêmeos, enraizados na psique humana, que nos impelem para a ação. Uma que nos leva a viver a vida e a outra que nos leva a conhecer a vida. Quando um símbolo aparece em duplicata, o mesmo símbolo duas vezes, que é o caso da árvore,
em sonho ou em outro material inconsciente, indica, não raro, que um novo aspecto da psique está, então, inconsciente, está se movendo para o consciente. No inconsciente, os opostos não estão separados. Todas as qualidades e essências se entremisturam. Mas quando demos tempo pela primeira vez em uma essência nova, este principia a diferenciar-se, aparecendo a miúde, a princípio, como duas da mesma espécie. Ao depois, quando a essência arquetípica se torna mais consciente, as duas figuras que a encarnam podem mostrar-se como duas entidades similares, mas não idênticas. Certo? Então, é um aspecto de quando aparecem duplicatas, né, duas imagens iguais, idênticas, num sonho ou em símbolo, quer dizer que algum aspecto do inconsciente está transbordando para o consciente. Está transbordando, está aparecendo no consciente, está começando a aparecer. E quando aparecer por completo, aí isso some. Né? Você percebe que são duas coisas diferentes. Tá? Aí ela vai falar de algumas outras duplicadas que tem no tarô, né? Por exemplo, no Papa, tem os dois homens ajoelhados ali, né? As duas figuras gêmeas ali ajoelhadas. No namorado, as duas mulheres, né? No carro, os dois cavalos. Significativamente chamada a estrela, esta carta dirige nossa atenção para o céu e supõe uma conexão entre os corpos celestes e o que quer que esteja acontecendo aqui embaixo. As estrelas costumam simbolizar forças condutoras. Os marinheiros utilizam-nas para encontrar o rumo através de mares não mapeados. Os astrólogos utilizam-nas para predizer tendências futuras e ajudar seres humanos a harmonizar o ritmo das suas vidas, como as revoluções dos planetas. A estrela de Belém guiou os magos à manjedoura. Parece que assim, prática como simbolicamente, um mapa estelado entendido nos céus corresponde à nossa constelação interior. Esse mapa celeste está vivo, vibra de energia. Quer o estudemos conscientemente, quer lhe voltemos as costas, como uma mulher na carta da estrela está fazendo. Suas emanações não deixam de ser emitidas para influenciar na nossa vida. Né? É comum uma imagem simbólica da estrela, trazendo a ideia de guia, né? Trazendo essa ideia de guia, de orientação, de um mapa, trazendo essa ideia de espiritualidade, essa ideia de a própria espiritualidade estar te guiando, sabe? E é interessante que você não precisa olhar para as estrelas. Aqui na carta, a moça não está olhando para a estrela, a estrela está atrás dela. Né? Mas muitas situações da história da humanidade se guiou olhando as estrelas. Né? Então tem essa ideia de orientação em mapa, certo? As estrelas estão ligadas também à imortalidade. Conta a antiga lenda que ao morrer a alma é alçada aos céus, que reluz eternamente como estrela. Figuras heróicas das deusas foram muitas vezes imortalizadas como planetas ou constelações, que
até o dia de hoje levam os nomes dos assim homenageados. Outra crença popular sustentava que, ao nascer, a cada ser humano era dada uma estrela pessoal, que representava seu equivalente transcendental, ou guia, ou estrela guia. Acreditava-se que a estrela velava pelos negócios dos seus custodiados, custodiado terrestre, guiando-lhe o destino e protegendo-o do mal. Essa ideia encontra eco hoje em dia nas superstições populares de que quando pedimos qualquer coisa a uma estrela, o nosso desejo se realiza. Quando isso acontece, agradecemos as nossas estrelas felizes. Tem essa ideia, da estrela significar imortalidade, algo que está além da nossa experiência, além da nossa sabedoria, né? Também tem, além do que ela fala aqui, também tem aquela ideia de que nós fomos criados por poeiras de estrelas, né? Poeiras estelares. Então é como se fosse a nossa essência, nosso começo ali, né? Como se fosse algo, como se fosse nós mesmos em essência. Nossa essência é a estrela, é luz, é esse brilho. Então, é uma carta bem bonita. Depois vocês me contam o que vocês acham desse arcano, né? A mulher estrela não ergue os olhos para o céu. Talvez lhe veja os reflexos da água. Seja como for, o estado de espírito dela é reflexivo. Sentimos que ela se dá conta dos planetas como presença interiores e de que eles influenciam as ações dela. Né? Essa mulher, ela está bem, bem consciente, né? Ela está reflexiva, ela está consciente, ela está presente ali com ela mesma. A mulher é uma criatura arquetípica das profundezas. Vive e morre no mundo eterno dos planetas. Acho bonita essa frase, né? A mulher é uma criatura arquetípica das profundezas. Vive e move-se no mundo eterno dos planetas. No interior de cada um de nós, profundamente enterrado no inconsciente, ainda vive uma mulher estrela, primitiva, cujo equivalente é aqui retratada. Ela se move além do tempo, sujeita apenas ao ritmo da natureza. Como a mulher nesta gravura, a nossa mulher interior harmoniza o seu ritmo com os movimentos da estrela. Figura arquetípica é parte importante da psique, mas quando o ego é superativo, perdemos, às vezes, o contato com ela. Quando o ego é despotenciado, como acontece em A Estrela, podemos encontrá-la de novo. Na psicologia de um homem, essa figura feminina representa a sua anima, ou o lado feminino inconsciente. Essa carta ela vem falar desse lado também feminino, que a gente já falou em outros encontros aqui, de ser esse lado feminino ter nos homens e nas mulheres, né? Essa energia feminina, essa energia criadora, essa energia acolhedora. Certo? E a ideia do feminino também traz uma ideia de vaidade, uma ideia de brilho. Então, essa carta também fala de um autocuidado, brilho, né? Sucesso, as pessoas olharem o brilho. Então, muitas vezes, quando você é você em essência, quando você está em contato com a sua essência, com o seu brilho, com sua luz, com sua estrela, você é um sucesso, você brilha, você é enxergado pelas pessoas.
né? E por mais que ela, que só está tomando né, um momento reflexivo na beira de um lago, né, nesse momento mais singelo de vulnerabilidade dela, em que ela está sendo ela, está permitindo ser ela mesma, ela encontra a sua luz e o mundo a enxerga, porque ela é bela, quando ela é ela mesma. Então, a gente está falando de uma carta também que fala nesse aspecto de sucesso, de ser visto, de ter reconhecimento, certo? Então, quando você é você, você brilha, você irradia luz, você é a própria estrela. Certo? Deixa eu ver o que mais eu posso falar dessa carta. Passando revista aos acontecimentos da jornada, até aquele momento o herói entra a descobrir-lhe a natureza aparentemente fortuita pelos padrões recorrentes. Observa que o seu pêndulo psíquico oscila constantemente para trás e para frente, entre os opostos, na tentativa de alcançar o equilíbrio. E que a sua impotência humana suscita invariavelmente a ajuda inesperada do inconsciente, como o enamorado, por exemplo, confrontado pelo lado feminino inconsciente, foi inspirado por Eros e partiu em busca do reino do carro de ouro. Em face dos enigmas da justiça, com a espada e a balança impessoais, foi levado a um encontro mais pessoal com o suave eremita. Desalentado pelas revoluções sem fim de uma roda da fortuna mecanizada, foi capaz de extrair novas reservas de energia através da força. E de maneira semelhante, sua paralisação como enforcado e seu desmembramento pelo anjo negro da morte foram aliviados com a ajuda do anjo claro da temperança. Agora, sente que as humilhações otimizadas no diabo e na torre da destruição estão sendo banhadas e suavizadas nas águas curativas da estrela. Então, essa é um pouco da trajetória, né? Só um instantinho. Então, na carta da estrela, né, é um novo respirar, né, e é algo muito mais que traz autoconhecimento, né? O nosso herói, ele já passou por muitos obstáculos na jornada e agora ele conhece quem ele é, ele se desnuda das máscaras do que é do outro, do que é o ego, do que é, sabe, o mundo, e ele encontra com a sua própria essência, né, que estava sempre ali, latejando para ser visto, mas por conta das mesquinharias, do ego que quer sempre mais, dos próprios instintos animais dele, ele não conseguia acessar. E agora, na carta da estrela, ele consegue acessar. Né? E é isso por hoje. Estamos quase acabando, como eu falei. Só falta a carta da Lua, o Sol, o julgamento e o mundo. Então, logo mais, a gente vai estar encerrando a nossa jornada aqui com esse Clube do Livro. Mas tem novidades chegando, então continue acompanhando aqui, né, os nossos conteúdos. Ou então me sigam lá no Instagram, né, tuilaclaudia.tarot. E entrem, né, no grupo do Telegram. Se você quer entrar no grupo do Telegram,
Comenta aqui, faz um comentário pedindo para entrar, que aí eu mando o link para você, tá bom? Ou então me chama lá na outra rede social, né? Na rede social vizinha, tá bom? Então, que a carta da estrela traga muito autoconhecimento para gente, muito sucesso e orientação.